Brainstormer! E o vídeo de hoje é super importante! Tem diferença entre will e going to? Muito bom! E eu vou responder essa pergunta já. Sim e não. Ah! Por que eu respondi a pergunta já? Porque você vai ter que assistir o vídeo de qualquer jeito pra saber do que eu tô falando. Ha! Tá bom. E tá, beleza. Will e o going to, os dois servem pra gente colocar no, entre aspas, futuro. Porque, entre aspas, futuro, porque não tem futuro no inglês. Eu já falei sobre isso, o vídeo vai aparecer ali em cima. Não tem futuro no inglês, fim, acabou. Então eu não vou me aprofundar absurdamente no porquê não tem futuro no inglês e por que essas palavras são usadas pro futuro, porque eu já falei sobre isso, então vamos ver a diferença dos dois, porque isto eu não falei. Cola aqui na lousa pra gente dar uma olhada. A gente tem o will e o going to, certo? E não é só o going to, é o to be com o going to. E os dois servem pra gente colocar no futuro, que não é futuro, que é presente, mas a gente fala que é futuro pra ficar mais fácil de entender. Porque na real eles funcionam como o futuro, eles só não são gramaticalmente futuro. O que, por um lado, não faz diferença nenhuma e por outro faz toda a diferença do mundo. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Este é o will, certo? E o will tá aqui, peguei do dicionário, tá escrito aqui, dictionary.com, tá aqui o rolezinho dele, bonito. E tá aqui presente, presente, é tudo presente. E o going to, que a gente escreve assim, to be going. Se eu escrever certo, ajuda. To be going to. Também é presente, porque a gente tem o to be com o ing. E, quer dizer, é presente se o to be estiver no presente. Tá, basicamente. Beleza? Tá simples isso por enquanto? Então, os dois são presentes e se os dois são presentes, os dois são usados para colocar no futuro, mesmo sem ser futuro, e qual que é a diferença dos dois? Muito bom. Para entender a diferença dos dois, a gente tem que entender o sentido do will sem ser verbo. Como assim a gente tem que entender o sentido do will sem ser verbo? É porque o will, ele não necessariamente é verbo o tempo todo. Como assim? A minha vida foi uma farsa. No que diz respeito ao inglês, provavelmente foi. Porque o will, quando a gente tá falando dele sem a ideia de verbo, a gente tá dando a ideia de desejo, de vontade. Tá. E o to be going to, se a gente for traduzir, então eu vou escrever tipo I am going to... O que eu vou fazer? Eu vou comer, porque comer é bom. E todo mundo come. I am going to eat. I am going to eat. Então, se a gente for ver aqui, isso daqui também tá no presente, tá bonito e tá maravilhoso. Tá. E o will dá a ideia de vontade, certo? E qual que é a tradução literal do to be com going to? Nesse caso, porque tem eu aí, né? Seria estou indo comer. Se eu tô indo comer, eu ainda não comi. Tô descrevendo o futuro. Tá. E, peraí. Me falaram que a diferença entre will e going to tem a ver com um ser pra futuro próximo, outro pra futuro distante. Procede? Não. Não procede. Te enganaram, porque quem te falou isso também foi enganado. E quem falou isso, pra quem te falou isso, também foi enganado. E assim pra sempre, por diante, até chegar na pessoa que começou essa coisa. Essa é a maior lenda urbana do inglês. Que não é necessariamente... Não é necessariamente urbana, mas é uma lenda do inglês. E por quê? Porque a diferença dos dois não tem nada a ver com quando aquela coisa vai acontecer. Primeiro porque a gente tem que partir do pressuposto de que o futuro é completamente incerto. A gente não faz a menor ideia. Eu tô gravando aqui, eu poderia ter morrido no próximo segundo. Ok, não morri. Não morri. Tá, mas enfim. Mas enfim, como que é o negócio, qual que é o esquema aqui? Se o will, ele dá a ideia do desejo, vamos pensar aqui, pensa aqui junto com a tia. Vamos usar, cabeça, usar raciocínio pra pensar. Se o will dá a ideia de desejo,
quando eu falo que eu tenho desejo de fazer alguma coisa, que eu tenho vontade de fazer alguma coisa, a chance de eu fazer essa coisa é bem alta, certo? Certo. Eu não deixo claro se essa coisa já começou a ser feita ou não, certo? Certo. Eu não sei nada além do fato de que eu quero aquilo. Tá. E se eu uso o to be com going to, porque a gente tem esta ideia de estar indo fazer alguma coisa, da ideia de que isso vai acontecer, já vai estar acontecendo logo mais, né? Mais ou menos. Sim, só que isso daí é metade da história só. Como assim isso é só metade da história? Porque não é porque não deixa explícito de que essa ação já começou a ser feita que ela não pode ter começado a ser feita. Tudo depende do que você quer falar. Porque, às vezes, é interessante, para a mesma ação, para uma pessoa, você falar da forma que ela já começou a ser feita, e dependendo da pessoa, para a mesma ação, para a mesma coisa, ser mais interessante você só falar que aquilo será feito e não dar indícios de que aquilo já começou a ser feito. Que história louca é essa, Joana? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos largar esses caras daqui, sai daqui vocês. E eu vou colocar uma frase igual com will e com going to. E a frase vai ser I will travel. I will travel. Tá bom. A gente tem aqui I will travel. E a gente pode falar I am going to travel. E a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vamos entender o negócio que eu falei de ação que já começou e ação que ainda não necessariamente começou, mas já pode ter começado porque a gente não deixa isso claro na frase. Tá bom. Então, se a gente for ver, qual que é a diferença das duas? O travel aqui é viajar, tá? Nas duas, tá? Normal, viajar e tal. Legal. Tá. Então, se eu falo pra alguém, I am going to travel, o que eu tô falando pra essa pessoa? Que eu tenho planos de fazer isso. Isto pode acontecer daqui a 1 segundo, e isto pode acontecer daqui a 10 anos. Não importa quando isso vai acontecer. O que importa, se eu falo I am going to travel, é que algum preparativo para que esta viagem aconteça, para que a ação que eu vou fazer de viajar aconteça. Ou seja, eu já tenho algum preparativo. Ou eu já tenho o dinheiro, ou eu já tenho passaporte, ou eu já tenho passagem, ou eu já tenho tudo isso, ou só tenho um deles, sabe? Então, a ideia disso é que algum pedaço dessa ação já começou a acontecer, e é isso que a gente deixa claro quando a gente usa o going to. Por outro lado, quando a gente usa o will, a gente não deixa nada disso claro. Eu posso ir viajar no próximo segundo, mas eu não deixei claro que já tá tudo pronto. É a única diferença dos dois. Então, peraí. Tem uma diferença, só que essa diferença não é algo que você precisa se preocupar. Porque tanto faz o que você usar, você vai dar a ideia de que alguma coisa vai acontecer no futuro. O máximo que vai acontecer de ruim é que alguém vai ter a ideia de que você já começou a fazer a ação sem ter começado a fazer a ação, se você usar o going to na hora errada. E até onde eu sei, não faz muita diferença isso. Então, viva feliz usando o presente como futuro. E viva feliz usando o will ou going to que vier primeiro na sua cabeça. Porque, de verdade, eles são diferentes, mas não importa. Tá bom. Então, esta é a aula de hoje. Não esquece de me dar um joinha. Não esquece de se inscrever. E não esquece de ser uma boa pessoa. Porque é legal ser boa pessoa. Então tá, essa é a aula de hoje. Beijo, até a próxima aula.